Então, estamos começando aí mais um episódio aí do podcast da Future 4. Lembrando que esses episódios, eles são só um trechinho aí das aulas que tem aí na Future 4. Future 4 é uma escola que forma desenvolvedores e desenvolvedoras, e eles ou elas só pagam quando estiverem formados aí, quando estiverem ganhando um salário interessante. Então, esse episódio ele é um cortezinho, parte da aula que os alunos têm para se atualizar em mercado. Então, os alunos toda quarta-feira têm uma dinâmica de atualização em tecnologia para ficarem mais preparados para o mercado de trabalho, para conhecerem as novidades, entenderem de tecnologias, de tudo que está surgindo. Então, esse é o da semana que está rolando aí. Espero que vocês gostem e vamos para o episódio. Semana aí do dia 13, rolaram algumas coisas aí. O que rolou nessa semana do dia 13? Primeira notícia aí que eu trago para vocês. Startup brasileira Cobly levantou 10 milhões de dólares usando a internet das coisas para monitoramento de frotas e veículos. O que é o internet das coisas, né? Qual que é a premissa da internet das coisas? A premissa é que cerca de 90% das coisas que vocês usam, então tênis, blusa, geladeira, micro-ondas, não está conectada na internet. E se essas coisas estivessem, a lâmpada da sua casa e tudo mais, se essas coisas estivessem conectadas na internet, você teria uma captura de dados muito melhor, uma inteligência muito maior e poderia otimizar pra caramba muita coisa. Então, com maior volume de dados sendo capturado, você consegue otimizar muita tomada de decisão, melhorar a vida das pessoas e tudo mais. A Cobly, ela faz isso para monitoramento de frotas e veículos. Ela coloca um dispositivo, um hardwarezinho em caminhões, em frota de caminhões, e consegue saber se está atrasado, se não está, se está com algum problema, se teve acidente, se não teve. Você consegue capturar um monte de dados e dar mais segurança, dar maior velocidade, maior precisão, melhor análise de dados. Você consegue tomar decisão em relação aos motoristas. Você consegue fazer muita coisa aí com esse hardware, e eles levantaram aí 10 milhões de dólares e estão voando aí. Eu conheço o Tech Lead lá, eu conheço gente grande lá, eu sei que eles estão contratando muita gente. Eu sei que eu acho que é o Tech Lead de lá que gostaria de dar mentoria para vocês aí, gostaria de acompanhar. Então fiquem de olho aí na Cobly, porque pode ser um bom espaço aí de mercado, é uma coisa legal. E na mesma linha, ontem, a startup brasileira Truckpad recebeu um aporte, parece que não foi comunicado o valor do aporte, da Full Truck Alliance, que é uma mega empresa chinesa que faz o que a Truckpad faz, que é no mercado de frotas também, ela conecta motoristas e transportadoras. Então, igual a gente tem 99 táxis e tudo mais, eles fazem isso para um contexto de motorista de caminhão, quem faz esse tipo de trabalho aí de carga e tudo mais com transportadores. Então, possivelmente, ele diminui a vacância dos caminhões, otimiza a distribuição, melhora a velocidade das entregas, dá mais celeridade, dá mais inteligência também. Então, essas duas empresas aí são duas empresas que estão crescendo muito no ramo de mobilidade, mas não essa mobilidade de B2C aí, que são as pessoas pegando, mas uma mobilidade mais de B2B, que é business to business, que é o mercado, as empresas que estão contratando, as transportadoras procuram essa plataforma para melhorar a sua eficiência aí de algum jeito. Uma outra notícia que saiu aí, para quem está vendo o vídeo, né, para quem está ouvindo não dá para ver, mas a direita aí, superior direita, é um projeto lá da USP e umas outras universidades, que é um óculos com biosensor analisando a lágrima da pessoa. Então, vocês podem estar vendo aí no meio, ele tem tipo um flapzinho que consegue capturar a lágrima de algum jeito. Eu realmente não sei como é que você faz essa captura, mas com a lágrima você consegue detectar muita coisa. Glicemia, até nível, algumas coisas de patologia, nível de álcool, vitamina e outras coisas. É um projeto que eu achei super interessante, vai para um lado mais da ciência da coisa aí, mas ele até dialoga em algum nível com essa questão de internet das coisas. Não é internet das coisas isso aí, mas é uma questão de eu estou capturando algum dado ali, eu estou usando esse dado para fazer alguma detecção, alguma análise, sinalizar que, olha, índice de glicemia está baixo, olha, tem alguma questão de patologia aí, até nível de álcool. Eu penso isso para o futuro, para direção e outras coisas. É o tipo de dado que pode melhorar muito a vida da pessoa, mas que também pode ser vendido para seguradoras e para diversos outros players aí, até de ver ingestão de álcool e outras coisas.
Eu achei interessante, eu acho que eu sei que tem muitos alunos aí que são de biomedicina, biológicas da vida. Eu sei que vocês devem estar vendo muito mais horizontes do que eu enxergo aí. Eu acho que tem muitas aplicações legais com esse tipo de detecção. É estágio inicial, está saindo da bancada agora isso, mas acho que tem um horizonte legal e vale procurar notícias de biosensores. Tem coisas legais nesse mercado aí e é uma fronteira muito, muito interessante para ser explorada. Aí o Facebook ele lançou o AUX, né, o AUX, eu acho que é de auxiliar, que é o Co-Listening App. O que é um Co-Listening App? Ele é tipo um app de música, de playlist, criar playlist de música, mas só que você faz com seus amigos. Então a aplicação mais fácil de se pensar é na festa. Você está organizando uma festa em casa e você tem esse Co-Listening App aí que todo mundo entra na hora ali na balada, você cria um canal, você cria uma lista ali, e as pessoas que entram ali vão sugerindo música, vão votando, e aí por número de votos, os mais votadas vai fazendo uma playlist. Então o Facebook entrou nesse mercado, é o Facebook testando talvez um mercado de streaming de música, um mercado de música, de entretenimento em áudio, que é um mercado grande, é um mercado que está crescendo e pode ser o Facebook tentando entrar nesse mercado utilizando a alavanca social que ele já tem por natureza. Então, esse Co-Listening App aí, ele é interessante aí, ele tem um horizonte legal. E você tem aí o IFM e o Road Trip, que são dois outros concorrentes. O Road Trip, eu acho que dá para entender o que é, deve ser para viagem de carro aí junto. Você coloca todo mundo ditando aí a playlist, ditando o que vai tocar e criando um sistema de upvotes. Então, é uma saída bem legal aí, pode ser um jeito que o Facebook está usando para entrar no mercado de música. E aí, por último, um negócio que explodiu aí essa semana, aconteceu no final de semana aí. Tem um cara no Twitter que ele é bem famosinho, que é o DHH, é o usuário dele, DHH, arroba DHH. Ele tentou fazer um Apple Card, ele e ele e a esposa têm as mesmas condições. Idade, renda familiar, né, propriedades, eles são casados, então eles têm basicamente a mesma condição. E eles pediram um Apple Card e aí o limite dela veio 20 vezes menor que o limite dele. E aí ele ficou doido, né? Ele falou, cara, esse Apple Card é sexista, sabe? Tipo, o algoritmo para definição do limite, ele é sexista, ele está priorizando o homem e a mulher. Isso aconteceu também com o Steve Wozniak, que é o fundador da Apple. Ele também fez com a esposa dele e recebeu o mesmo feedback e levantou um debate muito, muito grande, que é um debate de esse cálculo de crédito aí, ele está errado, ele está erradíssimo, é sexista, é problemático. E como é que ele é feito hoje em dia? Não dá para falar exatamente como que ele é feito, mas possivelmente ele pega o histórico de dados de homens e de mulheres, como você teve uma entrada no mercado de trabalho às vezes mais tarde por parte das mulheres, por toda a questão de mudança social mesmo, às vezes você tem menos pontos de dados em relação às mulheres. A gente já tem estudos aí que mostram aí um cenário horrível, que é um cenário em que mulheres e homens no mesmo cargo recebem salários diferentes, mulheres recebendo menos. Você tem um monte de coisas aí que socialmente desfavorecem as mulheres e o algoritmo não corrigiu para isso. Então não é falar que não, a sociedade é assim, então o limite está certo em ser assim. Não, na verdade, o limite está errado porque as pessoas que estavam desenhando esse produto, esse sistema aí, não consideraram que, tipo, nossa, a sociedade é sexista. Se a gente modelar com base no algoritmo, nos dados que a gente tem da sociedade, a gente vai ter um output sexista. Então, aí é quando a inteligência artificial ela toma caminhos ruins porque ela navega por uma sociedade ruim. Há um tempo atrás, a Microsoft tentou criar um bot no Twitter que ele aprendia com o Twitter. Ele lia tudo que rolava no Twitter e tentava criar uma personalidade própria baseada em tudo que ele viu no Twitter. O Twitter é um lugar, para muitos, dependendo de quem se segue, monstruoso. Você tem um monte de extremista, um monte de gente maluca. E esse bot virou um bot extremista maluco. Eles tiveram que matar o bot no primeiro dia porque ele virou um loucão. É o mesmo exemplo de sistemas que não estão modelados considerando o mal da sociedade, né? Considerando as fragilidades da sociedade. Então, isso está super em alta. É um debate muito sobre inteligência artificial,
sobre os limites aí, sobre o tanto que os seres humanos precisam colaborar com a inteligência artificial. E vai ser bem interessante, vai dar muito pano para manga isso que aconteceu. E essas são as notícias da semana, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comentem lá e bora para aula. Até mais, gente. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast aí da Future 4. Se vocês quiserem conhecer mais, www.futuri4, né, future4.com.br. E se você quiser conhecer um pouco também depoimentos dos nossos alunos e alunas, notícias, tudo que está rolando, segue a gente no Instagram, future4.br, @future4.br, que você vê novidade. Explicando aí, para quem quiser entender melhor como é que é, as aulas elas são remotas, mas ao vivo. Então, todos os alunos e alunas podem fazer de qualquer lugar, mas só que são aulas ao vivo. Então, não perde a qualidade. E alunos e alunas têm suporte individual aí de instrutores e instrutoras e personalizado. Então, o instrutor chama para conversar, tem todo um nível de suporte aí. E muito orientado à prática, são 6 meses de experiência, 8 da manhã às 5 da tarde, 1.000 horas de experiência. Assim, é para ser bem intensivo, é para formar gente de verdade aí no mercado. E a ideia é que seja uma experiência muito prática. Então, alunos e alunas têm muita experiência de construção de coisas e de construção de software mesmo, de produtos reais. Recomendo vocês olharem lá no site, olhar nosso Instagram, porque você consegue entender muito do que a gente faz, do que a gente está fazendo. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de divulgar para quem quer entrar no mercado de desenvolvimento de software. Essa é uma ótima oportunidade, porque essa pessoa só paga quando tiver empregado ou empregada. Valeu, gente!